Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos gamificar as aulas de programação utilizando a plataforma Robocode. Eu sou a professora Andréia de Cássia dos Santos, sou professora de informática na ETEC de Cândido Mota. Atualmente faço mestrado na UEMP em ensino. Sou também membro da equipe de gestão de eventos da Robótica Paula Souza, do Centro Paula Souza. Sou Master Game Educadora pela comunidade Game Educar. Também sou apaixonada por educação, ensino, aprendizagem e tudo aquilo que envolve tecnologia. O Robocode, só para a gente entender o que é essa plataforma e para que ela serve, é uma espécie de jogo onde nós vamos programar o nosso robô. Então, o interessante é que nós não só usamos o elemento, mas nós definimos ali o código-fonte, a programação das ações que esse robô tem que fazer dentro do jogo, né? A plataforma em si é um jogo onde envolve tanques de guerra que vão batalhar, né, para ver ali quem é o vencedor. Essas batalhas, elas acontecem em tempo real e na tela do computador. Então, nós vamos ver aqui hoje alguns aspectos relacionados à plataforma, a utilização dessa plataforma dentro das aulas de programação e a utilização também dessa plataforma em outras disciplinas, não necessariamente disciplinas voltadas para a área de tecnologia de informação, de programação de computadores. O Robocode, ele foi inspirado em um jogo de videogame. Em 2000, o mentor aí, o grande inspirador desta plataforma, buscou inspiração na plataforma desenvolvida, né, para o Apple II, na época, em 1981, que era o nosso Robot Worms. Então, ele buscou inspiração nesse joguinho que está aqui na tela, né, a tela inicial aqui do videogame. A arena aqui, ela é bem semelhante mesmo ao que nós temos hoje no Robocode, e hoje a nossa arena ela tem uma definição muito melhor do que nós tínhamos aí há alguns anos atrás. Essa plataforma Robocode, ela sempre tem atualizações. Então, inicialmente ela foi criada no ano 2000, hoje nós já estamos em 2022 e existe uma comunidade de programadores que estão em constante atualização desta plataforma. Não só em relação à programação do código, que é uma plataforma de código aberto, você pode também contribuir com melhorias dentro do Robocode, mas, né, também em relação à documentação sobre como funciona, como você vai utilizar. Existe uma documentação muito extensa e rica em relação a essas informações que você pode encontrar dentro lá do site mesmo, né, onde você vai baixar lá o programa, mas também em algumas comunidades que têm grupos, né, de programadores, de desenvolvedores que trabalham em prol aí a melhorias dentro da plataforma. O Robocode ele também permite que nós, professores, possamos utilizar metodologias ativas em nossas aulas. Então, trabalhar com a aprendizagem baseada em desafios, aprendizagem baseada em projetos, a própria gamificação ou aprendizagem baseada em jogos, pois o Robocode ele é um jogo e eu posso utilizá-lo também utilizando como uma metodologia ativa. Então, existem diversas formas que nós podemos inserir o Robocode
em nossas aulas. Então, nós vamos ver aqui algumas formas que nós podemos fazer, né, algumas maneiras que nós podemos desenvolver em nossas aulas para que a gente possa aplicar esses conhecimentos dentro da plataforma e dentro do conteúdo de aula que nós temos que trabalhar. Normalmente, os professores que utilizam a plataforma RoboCode são os professores ligados à área de programação. Nós sabemos o quanto é difícil trabalhar com os alunos para ensinar programação de computadores sem ter ferramentas visuais para que eles possam ter acesso a essas ferramentas e aprender de uma forma mais lúdica, mais tranquila. E o RoboCode ele vai nos dar isso, né? Ele vai nos proporcionar, além do aprendizado, também a diversão, porque é importante para o processo de ensino que o aluno tenha essa experiência, né? Ele vivencia essa experiência dentro da ferramenta. O RoboCode, ele está também baseado nos 4 pilares dos jogos, pois ele é um jogo. Então, nós vamos encontrar dentro desse jogo, dentro dessa plataforma, esses 4 pilares, que é a meta, a dinâmica, a mecânica e os elementos, que são os pilares que nós vemos dentro da comunidade Game Educar, onde o professor Ivânio nos traz, né, essa base sólida de onde nós começamos a enxergar as nossas gamificações. Então, é importante a gente entender um pouquinho desses 4 pilares. Nós vamos fazer aqui uma espécie de extração desses pilares do jogo RoboCode para a gente começar a aplicar isso dentro das nossas aulas. Então, a meta, né, começando aí pela meta do jogo, o RoboCode ele é um jogo de competição, mas ele também pode ser um jogo colaborativo dentro da equipe. Então, a gente pode ter as 2 situações. A colaboração dos integrantes de uma equipe que vai construir a estratégia do jogo, né, do seu tanque de guerra, e a competição dessa equipe contra as outras equipes, né, que têm aí os seus tanques também. Como que funciona, né? Qual é a meta? Qual que é o estado da vitória? Quando ele vai falar lá que venceu a batalha. Então, ele vai vencer quando ele conseguir derrotar, né, ele vencer todos os adversários que ele tem lá dentro da arena no menor tempo e com menos perda de energia. Então, dependendo do comando que foi colocado ali dentro do seu robô, você tem aí um placar final, a gente vai falar dele no feedback também da própria ferramenta, mas ele vai nomear ali os robôs vencedores. E em relação à dinâmica, né, como ela funciona dentro do RoboCode? O RoboCode ele é um código de programação, onde a gente utiliza a linguagem Java ou .NET, no caso, aqui a gente está trabalhando com a linguagem de programação Java, e mesmo que a pessoa não conheça essa linguagem de programação, esteja estudando, né, programação, mas ainda não tem esse domínio, ou mesmo aqueles alunos que fazem outro curso, ou que são curiosos e querem aprender a utilizar a plataforma, ele consegue fazer isso porque a estrutura do código ela já vem pronta. Quando ele vai criar o seu primeiro robô, ele tem lá a base, né? A estrutura já vem montada. O que ele precisa definir são as estratégias. Então, o que o robô vai fazer? Quais ações, quais eventos ele vai fazer ali na hora da competição? Então, ele vai programar isso com antecedência. E esses comandos,
vamos chamar assim, né, que são os métodos, os eventos dentro do jogo, eles têm uma descrição. Então, você consegue encontrar tabelas que fazem essa descrição, onde tem lá qual é o comando, qual é o método, qual é o evento e o que ele faz. Então, por exemplo, eu quero que o meu robô ande para trás. Então, eu tenho lá um comando, um método chamado back. E eu vou definir ali o quanto eu quero que ele caminhe para trás. Então, é simples, né, nessa lógica de entender o que você tem que fazer. Dentro da documentação do Robocode, você vai encontrar também todas as características desses métodos. Então, quais são as unidades de medidas utilizadas dentro do Robocode? Quando a gente fala em giro do canhão, por exemplo, né, a gente está trabalhando ali em graus. Quando a gente define andar para frente ou andar para trás, a gente está trabalhando ali em pixels, ele vai fazer essa definição dessa unidade de medida utilizada dentro do programa, mas o mais importante ali é a sua estratégia. Então, pensar o que o seu robô vai fazer para ele poder derrotar o tanque de guerra inimigo. E a mecânica, né? Quais são as regras para que eu possa construir o meu robô? A mecânica do jogo, ela é básica para todos, né? Mas vai depender também da forma como você quer utilizar isso dentro das suas aulas. Então, se eu quero utilizar o Robocode para realizar tarefas, né, para realizar atividades complementares ali à minha aula, eu posso definir lá algumas regras específicas. Se eu quero usar o Robocode para uma atividade competitiva entre várias equipes da escola, em um evento, por exemplo, eu posso definir outras regras. Então, vai depender da forma como você quer trabalhar. Mas, basicamente, né, cada equipe, ela deve programar o seu robô. Então, ela tem que criar o seu robô. E esse robô, ele não pode ser um robô que já existe ali dentro da plataforma, ele tem que ser o seu robô. Né? Então, você pode definir regras para nomear esses arquivos do robô, né? Definir quais são as configurações da batalha, elas devem ser padrão. Então, normalmente, quando a gente abre lá o campo de batalha do Robocode, ele traz o número total de rounds de 10 rounds, e aí você pode definir menos. Por exemplo, para minha competição, eu quero que tenha somente 3 rounds. Então, eu vou definir isso, né? Eu vou configurar isso antes de iniciar a batalha. Mas é importante que todos tenham ciência dessas regras, de como vai ser essa configuração, porque dependendo de como você coloca essa configuração, o robô, por ter recebido um determinado tipo de código, pode ser que ele não funcione. Então, é importante os participantes, os jogadores, conhecerem essa configuração e fazer, né, a sua proposta estratégica de acordo com ela, para que não tenha prejuízos depois. Então, por exemplo, o tamanho dessa arena, do campo de batalha, é importante que seja definido um tamanho padrão, para que, por exemplo, você saiba onde estão as bordas, né, dessa arena, para poder definir estratégias de comandos ali que você vai permanecer dentro dessa arena. Se cada um fizer com um tamanho diferente, aí já complica um pouco, né? Pode ser que o seu robô não tenha a mesma habilidade que teria em um outro tipo de padrão. Então, é importante definir isso antes da competição e todos os jogadores, na hora de construir os seus robôs, estejam cientes, né, desta definição. Então, a competição ela pode acontecer de duas formas. Eu posso fazer 1 contra 1, e aí o meu robô ele vai batalhar contra todos os robôs das outras equipes, ou poderia fazer uma competição todos contra todos, né? Todos de uma vez só na arena. Mas
também é importante essa definição como regra, porque existem robôs que têm ações diferentes de acordo com a forma como você vai colocar essa disputa. Então, é importante a gente fazer essas observações com os alunos, né, de como que vai ser essa estratégia. A pontuação de cada round, ela deve ser computada, então, toda vez que eu tiver um feedback me trazendo ali o total de pontos que cada um dos robôs conquistaram dentro do jogo, eu posso criar um placar e ir computando esses valores de forma que todos os alunos consigam visualizar esta pontuação, para que eles possam ter ciência, né, de quem está em primeiro, quem está em segundo, como está o andamento da competição. E aí vence a equipe que tiver mais pontos, né, que ela acumulou lá durante os 3 rounds contra cada um dos robôs, a maior pontuação. E se houver, por exemplo, um empate nessa pontuação, nós podemos também buscar ali quem teve mais pontos de sobrevivência, que aí também existe as regras internas ao código, que vai dar uma pontuação diferente de sobrevivência de acordo com o tiro, né, de canhão que você acerta, ou que você erra. Então, o seu robô ele pode ter uma pontuação de sobrevivência diferente, mesmo tendo lá a mesma pontuação final total, certo? Então, isso tudo faz parte da mecânica do jogo, do RoboCode. E os elementos, né? Que tipo de elementos nós temos aí dentro do jogo, né? Dentro da plataforma RoboCode? Eu posso ter como elementos os elementos que compõem o cenário da batalha. Então, eu tenho lá a arena, que é o meu campo de batalha desenhado, eu tenho lá uma tabela de pontuação que é fornecida a cada final de round, eu tenho o som do tiro, né, da bala do canhão, eu tenho a visualização do radar que o robô teve programado lá para utilizar. Eu tenho a bala do canhão, que é visível também, né, quando ela acerta, a explosão que ela causa no adversário. Eu tenho os jogadores, que podem ser equipes de jogadores, então eu posso trabalhar em equipes para que eles possam pensar nas estratégias de jogo. Eu posso ter um placar específico criado fora dessa estrutura do jogo, para que os alunos possam visualizar os pontos acumulados, não só dentro do round, mas totalizando todas as batalhas. Eu posso ter ali uma premiação para que os meus alunos se incentivem, né, se motivem a participar da competição, e eu preciso ter um computador e um local para poder gerir aí essa competição dentro da escola, seja uma atividade em sala de aula, né, dentro de um laboratório de informática, ou mesmo que seja em sala de aula com um computador, um notebook do professor, ou seja num auditório ou em um outro ambiente da escola, eu tenho isso como um elemento que pode ser colocado aí dentro do jogo. Em relação ao feedback, como eu havia comentado, o próprio RoboCode ele vai te dar uma tabela ali com as pontuações. Então, pontuação total, pontuação de sobrevivência. Então, ele dá esse quadro. Cada vez que termina um round, ele vai me dar essas informações. E aí, a questão do placar, né, que é importante. Se eu tenho vários robôs na batalha, é importante eu criar também um instrumento para que eu possa fazer esse placar, né, ou ir anotando em uma lousa, ou ir computando isso em uma outra planilha. Aí o professor pode criar estratégias para fazer isso
de uma forma mais transparente para o aluno. E restrições, né? Existem restrições, como ele é um jogo computadorizado, eu preciso ter o computador com o Robocode instalado. Eu não necessito de ter internet para rodar o jogo, né? Só para baixar o jogo, se eu tiver lá o instalador, eu não preciso nem da internet para fazer essa instalação. Mas o que é importante é ter esse computador. Então, às vezes, quando a gente pensa em aplicar a utilização, né, do Robocode no nosso planejamento de aula, é importante a gente pensar nessa restrição, porque algumas escolas podem não ter equipamentos, por exemplo, dentro de um laboratório de informática, onde cada equipe poderia estar programando ali o seu robô. Pode ser que o professor tenha que disponibilizar o seu notebook numa sala de aula, por exemplo, mas desde que ele tenha esse equipamento, todas as equipes podem criar o seu robô e aí essa batalha acontecer, mesmo tendo sido utilizado somente uma máquina, né? Ou se eu vou fazer um evento com uma competição, eu posso colocar isso em uma máquina num auditório da escola ou em algum outro ambiente. Mas é importante que pelo menos uma máquina eu tenha com esse programa instalado para que os alunos possam utilizar e criar os seus robôs. Então, ele não é uma atividade offline totalmente sem utilização de tecnologia, ele utiliza tecnologia porque eu preciso do computador para desenvolver, mas não necessariamente eu preciso de ter internet, né? Só o equipamento já dá para a gente poder utilizar o Robocode em aula. E de que forma nós podemos gamificar as aulas? Então, existem algumas propostas que a gente pode fazer para gamificar as aulas usando a plataforma Robocode. Uma delas é trabalhar com desafios. Então, vamos supor que é o professor de programação mesmo que vai utilizar isso dentro do seu laboratório de informática, na sua aula de programação. Então, ele pode propor para aquela aula desafios para o aluno poder cumprir dentro do Robocode. Então, ele pode passar, por exemplo, uma sequência de comandos que o aluno vai ter que encontrar lá o método correto e colocar os parâmetros solicitados em um determinado período de tempo. E aí, cada aluno que cumprir esse desafio dentro de um espaço de tempo vai ter uma pontuação. Então, o professor pode criar ali um placar e depois definir uma premiação, né, para aquela aula. Então, eles vão estar aprendendo a entender os comandos, saber o que eles fazem dentro do código-fonte e vão estar cumprindo esses desafios através dessa gamificação que o professor trouxe ali para aquele momento de aula. Eu posso também trabalhar de forma interdisciplinar com outros professores de outras matérias. Então, eu posso colocar isso para que os professores trabalhem de forma integrada nas suas disciplinas. E eu posso também trabalhar realizando competições, eventos dentro da escola. Então, eu torno essa gamificação mais atrativa, no sentido de que os alunos vão ter um envolvimento, um engajamento muito maior, porque eles vão estar em um ambiente diferenciado ali dentro do ambiente escolar, que não a sala de aula, né? Mas nada impede da gente fazer isso também dentro da sala de aula, a questão da competição aí entre as equipes. Podemos, né, nessa integração, como a gente falou, integrar as disciplinas de matemática, física, inglês, lógica de programação e as disciplinas relacionadas à programação de computadores, porque o Robocode ele trabalha, como são tanques de guerra, ele trabalha a questão de coordenadas, né, de graus, de cálculo de velocidade, de trajetória da bala. Então, observa que tem muito conteúdo que são trabalhados nessas disciplinas.
E o inglês por conta da linguagem de programação, ter os comandos em inglês. Então, nós podemos associar essas disciplinas que são mais técnicas, no caso da programação de computadores, com disciplinas da base comum e fazer uma interatividade aí com os colegas, professores, para que os alunos aceitem de uma forma mais tranquila a ferramenta, sabendo que ele pode aprender também outras matérias com ela. E não só a questão de disciplinas de base comum ou de base técnica, mas também a estrutura do RoboCode proporciona um aprendizado socioemocional, onde o aluno vai ter que aprender a trabalhar em equipe, compartilhar informações, colaborando com os colegas, ele vai transmitir o seu conhecimento e vai receber esse conhecimento também, ele vai interagir para poder passar as estratégias que esse robô vai realizar durante a competição, e na hora lá da batalha, né, tem os momentos ali de tensão, os momentos de alegria, os momentos de frustração, se o robô não conseguir atingir lá os objetivos que a equipe definiu no início, quando eles pensaram na estratégia do jogo. Então, envolve muita coisa, e é um instrumento aí muito importante para que a gente possa pensar em aplicar em nossas aulas. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, para mostrar como que esse evento, quando a gente trabalha com o RoboCode em eventos, como que ele aconteceu dentro da nossa escola, só para registrar esta experiência. O primeiro evento foi realizado em 2014, essa aqui é uma imagem da turma que participou, eram poucos alunos que estavam presentes na competição, e nós fizemos na nossa biblioteca da escola, que é um ambiente muito pequeno, mas que comportou ali o número de jogadores que nós tínhamos. Então, nós realizamos o evento, né, do torneio de RoboCode, a competição. Então, aconteceu da mesma forma, só que num ambiente menor. A equipe campeã desse evento de 2014 foi convidada a apresentar esse torneio, explicar a experiência, falar sobre o RoboCode em uma outra escola, em um evento de feira de ciência. Então, eles estão aqui com o certificado que eles receberam deste evento. O primeiro certificado deles, né, é que eles receberam aí por apresentar em um evento. E eles estavam muito felizes em estar lá, em estar participando deste momento. Eram alunos que estavam ainda no ensino médio, alunos de 15, 16 anos, no começo mesmo do ensino médio, e já estavam apresentando, né, a competição em uma outra escola. E aí, um dos meninos, né, que estavam aqui participando desta apresentação, ele voltou no nosso último evento da escola, que foi em 2019, para falar sobre a experiência, para contar como ele estava, e atualmente ele estava estudando desenvolvimento de jogos, que está relacionado aí também ao RoboCode, e na época, quando eles estavam no ensino médio ainda, ele falava em fazer história. Então, olha que mudada, né, que houve aí também na vida, na escolha profissional do aluno. Então, muitas vezes os alunos podem não entender nada de programação e participando de um evento como esse, despertar essa curiosidade, despertar o interesse por uma área diferente e depois lá na frente ele buscar, né, esse conhecimento. E ao mesmo tempo, nós temos também, mesmo que ele não escolha seguir isso como uma profissão, mas ele tem uma desenvoltura melhor
para realizar esse tipo de trabalho do que muitas vezes outros alunos que não participam desse tipo de competição, que não se envolve com as atividades realizadas na escola. Então, tem um papel muito importante também esse tipo de evento, de competição, no desenvolvimento das habilidades e competências dos nossos alunos. Então, é importante inserir isso dentro do nosso planejamento, para que o aluno tenha acesso a essas ferramentas diferenciadas. Era isso que eu gostaria de passar para vocês, meus agradecimentos aí por este momento. Deixei aqui os links aí para acesso, né, às minhas redes sociais, contato de e-mail. Se quiserem, é só me procurar. E um abraço e até a próxima.